Número 3 do nosso material didático, Freinet e a pedagogia do oprimido, prosseguindo no curso Professor Padrão, estudando as práticas pedagógicas vivas de Freinet. O comentário do material didático diz: na pedagogia do oprimido, o teórico Paulo Freire descreve professores que foram oprimidos na educação e mantém esse padrão na educação de seus alunos. Ou seja, ele fala de alguém que segue o padrão que ele recebeu. Ele foi oprimido, era uma educação de coerção em que tudo era determinado e ele não podia participar daquela prática pedagógica. Então eu cito o exemplo de Freinet, porque Freinet ele é o oposto do que Paulo Freire identificou em determinados professores. Freinet ele já observou que as crianças não mereciam receber a mesma educação que ele recebeu, porque a educação que ele recebeu foi uma educação que ele criticou muito, né? Por isso eu prossigo aí no comentário. Freinet descreve a educação que recebeu como profundamente desagradável. Por quê? Porque ele, quando criança, sentava diante dos professores e era passada uma educação como Paulo Freire também chama de educação bancária, onde você deposita conhecimento. E a educação não pode ser só de depositar conhecimento, você tem que apresentar o conhecimento ao aluno. Claro que você vai depositar algum conhecimento, mas além disso, agora que você tem esse conhecimento contigo, vamos aplicar esse conhecimento de alguma maneira. Então nós veremos que ele vai começar a se dirigir a locais fora da sala de aula e colocar os alunos para participarem daquela educação, fazerem relatos, dissertar mesmo sobre o que eles observavam no campo, né, de experiência que eles estavam tendo ali com o professor. Então a educação dele era profundamente desagradável, mas ele elaborou métodos para corrigir essa pedagogia. E o método de Freinet exatamente é muito respeitado até hoje. Por quê? Porque ele desenvolveu esse método educando as crianças. Então, cada proposta que ele apresentava, né, de uma aula passeio, como ele chamava, ou um trabalho de campo, como outros chamam, e ele, em cada trabalho desse, né, ele observava aqueles pontos que geravam maior interesse na criança, né? Gerar interesse na criança é um ponto fundamental para o bom desenvolvimento da educação, para que a criança realmente queira aprender. Isso é fundamental. Então, alguns métodos antigos, ele colocava a criança ali, batia com a régua, né? Você tem que aprender, era a cobrança de uma série de formas, mas além da cobrança, o que você tem que fazer é ensinar a criança a gostar de estudar. E isso começa na sala de aula, falando aqui dos professores, tá ok? É claro que os pais também têm uma participação em que eles podem começar a gerar na criança um desejo de ler. Compra uma revista para ele, um livro de história, né, e lê com ele, e já começa a falar: olha, em breve, meu filho, você vai poder ler também essa revista, você vai para a escola, você vai aprender a ler. Então você já começa a gerar um desejo na criança. Então essa educação começa com os pais. Mas falando da escola, Freinet fazia isso. Ele observava cada proposta e a reação dos alunos. E assim ele começou a desenvolver o seu método, que é muito respeitado ainda nos dias de hoje.